Fala galera, professor Francisco então na área. Hoje nós vamos continuar os exercícios de termoquímica, tá? Vocês podem ver aí que já temos uma questão, e essa questão fala então da reação de formação da água, em que nós temos a produção, liberação de energia de menos 57,8, tá? Daí na reação mencionada, quando forem consumidos 8 gramas de oxigênio, haverá liberação ou absorção, depende das alternativas, né? Absorção ou liberação, nós vamos analisar essa situação. Como é negativo a variação da entropia, então esse resultado vai continuar sendo negativo, então é liberação. Então eu já consigo eliminar a B e a D não são as alternativas. Como a gente vai fazer esse cálculo? Né? Um cálculo que envolve conceitos de termoquímicos com as questões de regra de 3 que a gente vê lá nos cálculos estequiométricos, né? Ou pode ser lá nas leis ponderais, que a gente também tem a gente começa a introdução dos cálculos estequiométricos com as leis ponderais, né? Uma massa de oxigênio que ao reagir com hidrogênio produz essa molécula de água. Então essa massa de oxigênio tem relação direta com essa energia liberada, tá? Então se vocês observarem no canto ali, ó, eu coloquei a massa do oxigênio. O número atômico é 8 e a massa atômica é 16, tá? Nós vamos usar essa massa atômica, galera, para fazer o cálculo, né? Então se você observar na equação, eu tenho 2 oxigênios. 2 oxigênios vezes 16 dá 32, tá? Só que existe no balanceamento químico meia molécula de O2, né? Tem 1,5 na frente. Então o que você tem que fazer? Vocês vão observar que eu resolvi ali, ó, 32 gramas, que é a massa do oxigênio, vezes 1,5 dá 16 gramas, tá? Se tu preferir, antes de tu fazer vezes a massa que tu tem atômica, tu pode resolver primeiro isso. 1,5 vezes 2. 1,5 vezes 2 vai dar 1, tá? 1 vezes 16 é 16. Então a ordem do cálculo não vai interferir aí. O importante é tu entender como chegou nesse 16, tá? E não vai ser 32 porque o balanceamento químico é 1,5, tá? Depois disso, eu tenho que fazer uma relação. Então essas 16 gramas está relacionado a essa energia liberada. Então 16 gramas produz 57,8 kcal por mol, tá? Se a situação está pedindo para a gente quanto de energia vai ser liberado quando eu tiver 8 gramas, então bora lá, quanto liberado em 8 gramas. Então eu vou observar que, pela lei de Proust, né, das proporções, caiu pela metade a quantidade de massa. Então a energia também vai se manter essa relação, cai pela metade, por isso que a resposta é menos 28,9, galera, tá? Quilocal por mol. Essa situação é uma questão simples, tá? Se tu pensar no Enem ou no SpaceX, geralmente eles pegam mais aprofundado, que vai ser tipo a questão que a gente tem que estar bem dominado, que é essa segunda questão. Nessa segunda questão, ele já pede a quantidade de calor em quilocal formado pela combustão de 221 gramas de etileno a 25 graus Celsius. Conhecendo-se as entalpias de formação do CO2, da água e do etino, é aproximadamente igual, tá? Então, é bem mais detalhado o cálculo do que aquele cálculo anterior. Aquele cálculo anterior a gente fazia uma regra de 3 e já chegava ao resultado. Aqui nós temos então as entalpias de formação, galera. Esses valores que foram dados é de formação e ele te pede para te fazer um cálculo de combustão. Então a primeira coisa que tu vai precisar aqui, ó, uma das primeiras habilidades que tu precisa treinar é fazer então a reação de combustão. Para quem não se lembra, ó, em vermelho eu já deixei tudo que pertence à equação de reação de combustão completa, tá? Existem outros tipos de reações de combustão, mas no caso da completa, tu precisa de oxigênio mais CO2 mais água, tá? Isso não está balanceado, ainda tem mais essa outra habilidade de fazer o balanceamento químico dessa reação que tu vai precisar, tá? Mas o combustível que vai alternar, C2H2 é o combustível que a questão me deu. Então, alterna o combustível, tu sabe que vai ter que colocar mais O2, seta, CO2 mais H2O, tá? Esses três aí são gasosos, tá? O balanceamento químico tá aqui, ó, galera. E se eu tenho no início 2 carbonos, no final tem que ter 2 carbonos. Por isso que foi 2 carbonos, então, no CO2, tá? O oxigênio, por que o oxigênio é 5,5, certo? Se tu observar na equação já balanceada, o carbono teve que ser multiplicado por 2 do CO2. Então, 2 vezes o oxigênio que tem ali vai dar 4. Mais um oxigênio que está lá na molécula de água, que é só uma, 4 mais 1, 5, galera. Então eu tenho 5. E aí no lado, né, no caso aí, no lado esquerdo, que vocês estão vendo aí da equação, vocês vão ter que observar que tu tens 2 oxigênios. E tu precisa de 5 para balancear. Então, se eu preciso de 5, então eu preciso botar fração. 5 sobre 2, tá?
porque 5 sobre 2 vezes 2 vai dar 10 sobre 2, que vai dar 5. Eu vou ter 5 átomos de oxigênio antes e 5 átomos de oxigênio depois. Tá aí o balanceamento químico, tá? Isso é interessante vocês olharem o vídeo de balanceamento químico por tentativa, ok? Isso, antes, a gente nem chegou nos cálculos dessa questão. Agora eu tenho a equação aqui que a gente chama de equação global. Nós vamos precisar envolver lei de Hess aqui nessa situação, tá? Na lei de Hess, o que ela diz? Eu vou ter outras equações, tá? Que essas equações não vieram na questão, certo, galera? Então é um treinamento para vocês, como tem que ver como faz as reações de formação. Porque ele te deu as entalpias de formações do etino, te deu da água e do CO2. Então vocês vão observar que eu coloquei a entalpia, que é a reação de formação do etino, a primeira, a do CO2 e da água. Podem observar, para formar o etino, eu preciso de carbono grafite, que é o mais estável, tá? Na questão da alotropia de carbonos, o carbono grafite é o mais estável. Eu sempre escrevo LC, não é C1, C2, C3. E o hidrogênio, a forma mais estável dele, tá? É o H2. Então, a forma substância simples diatômica H2. Como eu tenho 2 carbonos produzidos do etino, eu preciso ter 2 no início. Por isso que foi multiplicado vezes 2 o carbono ali. Na segunda equação, podem observar, eu escrevi CO2 no final e no início eu tenho carbono grafite de novo, repetiu, porque eu preciso do carbono para produzir o CO2, mais oxigênio diatômico, tá? Ele é estável na sua forma diatômica, então O2. O balanceamento químico é 1 para 1, então não precisou mexer nem nos seus coeficientes. A última equação é a formação da água. Então na formação da água eu tenho então o hidrogênio, H2, eu escrevi, mais o O2, tá? Formando H2O. Só vocês cuidem que como formou um oxigênio no final, eu preciso ter um no início, né? Para fazer esse balanceamento químico, eu tive que multiplicar por 1,5. Por que por 1,5? 1,5 vezes os 2, que tem 2 oxigênios ali, vai dar 1,5 vezes 2, vai dar 2 sobre 2. 2 sobre 2, divide isso aí, vai dar 1. Vai ter um oxigênio produzindo um oxigênio. Esse é o balanceamento químico, tá? Se tá difícil a questão do balanceamento químico, anota aí nas suas observações, estudar o balanceamento químico, tá, galera? O foco aqui principal não seria o balanceamento químico, o exercício agora, a dinâmica, mas vocês entenderem que tem que fazer tudo isso para chegar aí nessa situação. Quando eu chego nessa situação, agora eu vou começar a aplicar a lei de Hess. O que a lei de Hess vai dizer para nós? Para tu determinar a entalpia, para você determinar a variação da entalpia, você só depende da entalpia inicial e a entalpia final da reação. Não importa a quantidade de reações que tu tens intermediárias. Nessa situação, o que eu vou usar das equações intermediárias? Que essas equações vão me produzir a equação global lá de cima que a gente fez o balanceamento. Eu tenho que cuidar do seguinte. Na primeira equação do etino, vocês vão observar que o etino está no produto. Ele tem uma reação de formação. E na reação de combustão, ele é reagente. Então, eu preciso inverter essa equação. Então, o que diz lá nas regras de lei de Hess? Quando eu inverto uma equação, eu preciso inverter o sinal, então, da entalpia, tá? Não vai só inverter onde que é produto, vai ser reagente, dos reagentes vai ser produto. Inverte também o ΔH, tá? Vocês já vão ver o resultado no próximo slide. Em relação à situação, a segunda situação, a produção de CO2, vocês vão observar que na equação global, tu tem 2 moléculas de CO2. E na equação intermediária eu não tenho, eu preciso ajustar isso. Então eu vou precisar multiplicar toda essa equação, a substância simples e composta dela, por 2, e a entalpia também será multiplicada por 2. Sempre a entalpia altera também, tá? Se eu tivesse que dividir por 2, por exemplo, toda a equação para se adequar à equação global, eu também vou dividir a entalpia por 2 também. Mas nesse caso, eu vou multiplicar por 2 porque eu preciso de 2 CO2, tá? Depois vocês vão comparar com o próximo slide como fica essa multiplicação vezes 2, toda a equação, certo? A formação da água, vocês vão ver que a água está nos produtos, tá? Igual o CO2 também estava nos produtos, então a água é uma molécula formada na equação global, lá em vermelho. Então, eu não preciso multiplicar por 2, nem por 3, nem por 4, e nem dividir, nem inverter a equação. Então, eu não faço nada com ela. Como vai ficar isso? Vem comigo. Ó, não modifica. Então, aqui no resultado, eu já fiz todas as transformações. A primeira era mais 54,2, agora se tornou menos 54,2. A segunda eu multipliquei tudo por 2. Observem que a segunda equação foi multiplicada por 2. Então, antes eu tinha carbono mais oxigênio formando CO2. Agora eu tenho 2 carbonos mais 2 oxigênio formando 2 CO2. E a entalpia, que era 94,10 antes, agora se tornou menos 188,20, com o mesmo sinal anterior. E a última equação, como a gente conversou,
não modifica. E aí, galera, se eu somar essas três equações intermediárias, eu tenho a minha equação principal, que é a equação que está lá em cima de novo, né? Então, como se faz isso, né? Isso não é necessário vocês apresentarem nas questões, né? Lá no Enem, no SPSEC. É só para vocês entenderem como chegou a esse resultado. Então, quando eu chego a esse resultado, vocês vão observar que é o seguinte: eu tenho coisas em comuns em lados inversos, então em lados inversos eu posso anular, tá? Porque lados opostos eu vou subtrair, que é a ideia lá da lei de Hess. Então, se eu tenho 2 carbonos na esquerda antes da seta e 2 nos produtos depois da seta, eu posso anular eles, tá? A mesma coisa vai acontecer com o hidrogênio. Eu tenho um hidrogênio na esquerda, nos reagentes, e um hidrogênio na direita nos produtos. Então, eu anulo, tá? Lados opostos, anula, tá? Subtrai, né? Vai subtrair e vai acabar se anulando porque eles são iguais em quantidades. Agora, o oxigênio, eles não estão em quantidades iguais e ainda, além disso, eles estão no mesmo lado. O que eu faço? Soma, tá? Lados opostos, subtrai. Lados iguais, tá? Soma. Então, nesse caso, se eu somar 1,5 com mais 2, tá? Ou 0,5 mais 2, vai dar 2,5. Em fração, como é que ficou? 5 sobre 2. Por isso que está apresentado na equação. Ok, galera? Isso tudo, o que eu vou fazer com o ΔH, que é o que a gente precisa no cálculo. O ΔH é a soma das entalpias. Simplesmente eu vou somar menos 54,20, menos 188,20, menos 68,30, deu menos 310,7. Eu não faço aquela regra da variação da entalpia que a gente viu em outro vídeo que eu passei para vocês de termoquímica, onde que eu coloco produtos meus reagentes, tá? Então aqui eu faço uma soma e mantenho o sinal, né? Prevalece o sinal do maior. Nesse caso, todos eram negativos, então aqui vai ser menos 310,7. E agora, depois de tudo isso, agora nós estamos chegando no cálculo, que é o cálculo que ele pede. Qual é a quantidade de calônico local formada pela combustão de 221 gramas de etino? E aí, para fazer isso, a gente precisa primeiro saber quantas gramas tem de etino na equação que produziu menos 310,7. Isso é 26 gramas. Como eu achei essas 26 gramas? Se tu tiver numa questão do Enem, tu vai ter as massas dadas, e ali em amarelo, igual eu coloquei. 12 unidade atômica, 12 unidade de massa atômica e 1 unidade de massa atômica por hidrogênio. Só que no SpaceX, se tu pensar, tu vai ter a tabela lá para buscar esses valores. Como na fórmula do etino eu tenho 2 carbonos vezes o 12 vai dar 24. Como eu tenho 2 hidrogênios, hidrogênio a massa é 1. 2 vezes 1, 2. 24 mais 2, 26. Então, 26 gramas de etino, quando entra em combustão, ele libera menos 310,7 kcal por mol. Se eu tiver 221 gramas, quanto vai liberar em kcal, né? Então, isso, eu vou fazer uma regra de 3, onde que eu vou fazer 221 vezes menos 310,7 divididos por 26, tá, galera? Isso que vai dar menos 2.640,95 kcal por mol. Galera, essas questões a gente só aprende treinando e muito, tá? Igual o jogador de futebol, né? O jogador de futebol fica o dia inteiro treinando falta, pênalti, e mesmo assim, né? Se tu for pensar, às vezes ele erra, tá? Mas aqui, quanto mais tu treinar, menos tu vai errar. Essa é a ideia que a gente tem por trás, né? Quanto mais tu treinar, menos tu vai errar, porque tu vai aprender todas as etapas, tá? É cheio de etapas para cuidar nesses cálculos, tá? Se gostou, peço para vocês aí, curte o nosso canal aí, tá? Se inscreva, compartilhe com os amigos e se tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários, tá? Grande abraço, tchau, tchau.